Olá, bem-vindos ao Falando de Música. Eu sou Leandro Oliveira e esse é o Falando Todo Dia de Música, mais um vídeo desse projeto que começou há uma semana e que pretende dar a cada dia mais alguma informação sobre esse extraordinário universo da música clássica. Hoje eu decidi falar para vocês de uma peça que eu cito no meu livro, chamada Nuages Gris, de um grande compositor chamado Franz Liszt, que possivelmente vocês conhecem dos desenhos do Tom e Jerry. Mas que pouca gente sabe, é um compositor que tem alguma grande investigação, inclusive mística, em um momento da sua produção. Na verdade, eu faço um comentário que, ainda no meu livro, que vários entre os meus amigos gostam de polemizar a respeito, quando eu comento que uma parte do repertório do Liszt não é tão, digamos, dada a elevações metafísicas. Na verdade, quando a gente pega exatamente essa música que o Tom e Jerry acabam por tocar no seu desenho e tal, a gente está falando de uma peça muito virtuosística, muito distante do que nós poderíamos reconhecer como uma espécie de diálogo com o transcendente, com a transcendência. Mas Liszt tem sim, de modo muito objetivo e muito dedicado, sobretudo perto do final da sua carreira, uma grande produção, uma produção muito impressionantemente densa, onde ele tenta de algum modo articular essas que são questões espirituais mesmo. Essa peça, Nuages Gris, que como eu disse eu cito no meu livro e cito exatamente no compasso, desculpem, na página 34, é uma peça muito preciosa, que começa de uma maneira bastante estranha, com uma série de notas só isso. E com isso ele faz, o Liszt, uma introdução, ele repete essa frase. Eu adoro isso. Mas é uma frase em si só muito esquisita, preciso dizer para vocês. Se a gente ouvir os intervalos e tocar eles juntos, podem perceber, é um intervalo dissonante. Ele tem uma quarta justa e o que nós chamamos de quarta aumentada. Desculpe o musiquês, mas isso é importante. É o que faz esse som meio áspero. E ele eventualmente resolve na segunda parte da frase com essa tríade, com esse acorde que é muito consonante, belo, de Sol menor. A verdade é que os analistas tentam entender essa frase a partir de um modo que é muito curioso, que o Liszt teria retirado, imaginem vocês, do universo da tradição oral húngara. E a escala, portanto, é uma adaptação da que no Ocidente nós chamaríamos, digamos, na cultura educada ali do Ocidente da Europa, do Oeste da Europa, chamaria por escala menor. Opa. E tem uma pequena adaptação dá esse bluesinho estranho. E é a partir disso que a gente pode imaginar a obra estar nessa tonalidade de Sol menor. Eu disse a alguns analistas, e isso é muito importante, porque isso não é uma questão, digamos, pacificada. Exatamente porque depois dessa introdução, onde ele mostra essas notas que eu disse, estranhas, na verdade muito dúbias, o nosso Liszt apresenta a frase com uma em pequeno diálogo com um baixo, que soa, o resultado sendo
para que finalmente ele o justaponha a isso. Olha aqui, acorde estranho. E ele segue. Bem dissonante, bem estranho. Olha esse acorde. E por último, é muito dissonante, eu preciso dizer, depois do primeiro acorde que resolve, a gente tem uma sucessão de notas que são assim. Eu estou fazendo careta porque é dissonante. E são dissonâncias que não se resolvem. Quem viu meu vídeo de atonalismo e tonalismo sabe que depois de um acorde como esse, nosso ouvido tende a um movimento como esse, mas ele resolve. E segue. Ele não resolve nada em momento algum. Depois dessa, digamos, dessa perturbação, e é disso que se trata, e não talvez à toa a peça se chama Nuage Gris. Depois dessa perturbação, o nosso Liszt nos faz uma espécie de pequena reflexão, onde ele diz: mantém o tema muito soturno, e é uma pequena variação de... Agora ele faz... Essa é a ponte para a segunda parte da peça, muito curta a peça, porque a segunda parte e última, ela soa assim. Desculpem. Finalmente uma melodia que parece, reitero, confirmar a tonalidade de Sol menor. Parece, mas aqui está o pulo do gato harmônico do nosso Franz Liszt. Ele segue essa parte com essa última. E mais uma vez eu preciso dizer, com essa melodia que vai ascendendo, mas com muito esforço, a gente não sabe, o nosso ouvido não sabe onde ele está nos levando. O nosso ouvido não sabe onde ele está nos levando. E efetivamente é isso que faz com que os últimos acordes, esses dois ultimíssimos acordes, de uma peça de 2 minutos e meio, imagina,
completamente dúbios, completamente irresolutos, e não à toa, para alguns analistas, a metáfora da dúvida. E no caso específico, é uma peça de 1884, da dúvida de fé mesmo, da dúvida aquela genuína, que um compositor como ele, que já havia se enclausurado, já havia se tornado monge, uma dúvida genuína que explicitamente ele tenta traduzir em música, que era da sua condição ali, humana. De qualquer modo, para além de metáforas, esse tipo de pergunta em pianíssimo que ele coloca ao final. Mais uma vez irresoluto e mais uma vez atenção absoluta. Para mim é uma das sínteses mais poderosas do quanto pode uma música atonal, e a gente está falando de música que em muitos termos deve ser entendida como uma música atonal, pode seguir sendo expressiva, pode seguir sendo pertinente, pode seguir sendo boa, bela mesmo para ser ouvida. Muitos alunos, eu trago essa música exatamente porque muitos alunos confundem a ideia de música atonal com música ruim ou com música difícil de ouvir. Noir não é difícil de ouvir, é um belíssimo exemplo de uma peça curta que você pode colocar talvez num estado, inclusive para excitar um certo estado de inquietude, um certo estado contemplativo, até de melancolia, e que não é por nada uma peça difícil ou complicada de ouvir. Ela só tem essa condição errática, ela só tem essa espécie de convite a um ânimo, a um estado de ânimo que é evasivo, que é completamente destituído de convicções. Como isso acaba? Não importa. Esse foi mais um vídeo do nosso Falando Todo Dia de Música. Como sempre, a oportunidade de um papo aqui diário sobre música clássica. Nós temos já desde segunda passada um vídeo por dia. Eu espero que vocês sigam curtindo, sigam compartilhando, sigam mostrando aos amigos e, sobretudo, colaborem na medida do possível. Colaborem com o canal através do site que eu vou colocar na caixa de comentários. É o site Apoie-se. Eu tenho uma página no Apoie-se onde você pode explicitamente colaborar financeiramente com 20, 50, 100 ou o dinheiro que você conseguir disponibilizar. Se a gente atingir a meta e se a gente conseguir de algum modo pagar todos os envolvidos, a ideia é que o canal siga produzindo esse conteúdo diário, até certo ponto informal, mas eu espero sempre útil para você que gosta e que pretende ouvir música clássica. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!